Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e médico nutrólogo titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. Essa é uma mini aula, obesidade e comorbidades psiquiátricas. Ou seja, essas duas especialidades médicas, que eu tenho o privilégio de ter as titulações, elas apresentam algum nível de sobreposição em algumas temáticas da saúde, e especialmente na obesidade. Ou seja, é comum pacientes com obesidade apresentarem coexistência, ao mesmo tempo, transtornos mentais, e algumas pessoas com transtornos mentais, tanto em função dos efeitos do próprio adoecimento, ou até de medicações, ou das duas condições, também terem sobrepeso e obesidade. E, no contexto brasileiro, então, o sobrepeso e a obesidade são notórios na nossa população. Ou seja, tem uma grande frequência, tanto transtornos mentais como obesidade são de alta prevalência, ou seja, tem uma quantidade significativa de pessoas que apresentam estes adoecimentos, de maneira isolada ou de maneira concomitante ao mesmo tempo. Então, o sobrepeso e a obesidade tem grande frequência a partir dos 5 anos de idade. Inclusive, a população de crianças e adolescentes no Brasil tem um índice significativo de excesso de peso. Todos os grupos de renda, diferente do que as pessoas pensam de achar que apenas as camadas privilegiadas socialmente apresentam o fenômeno da obesidade, não. Ele está distribuído em todas as faixas econômicas e todas as regiões brasileiras. Aquilo de entender que determinadas regiões do Brasil têm o maior número de pessoas desnutridas e o menor número de pessoas obesas, isto meio que ao longo das últimas décadas uniformizou, ou seja, a obesidade está democraticamente distribuída, independente do nível social e da localização geográfica. Pessoas acima de peso no Brasil, 52,5%. Parece um número estarrecedor, mas de fato ele é fidedigno e mostrado por pesquisas de alto valor, de respeito, consideração e significância. E então, dessas pessoas, desses 52,5% da população que está acima do peso, obviamente não são todos obesos. Dessas pessoas obesas são 17,9% da população, homens obesos 17,6% e mulheres obesas 18,2%. Ou seja, a porcentagem de homens também com obesidade vem crescendo e já aí no nível epidemiológico percentual próximo do gênero feminino. Então, segundo obesidade é transtorno mental, repetidamente tem pacientes, familiares e inclusive alunos de curso de pós-graduação que perguntam se a obesidade é ou não é um transtorno mental. Então nós temos aqui, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, nós temos aqui como tratar esta resposta de uma maneira bastante formada, bastante embasada. Então, o DSM-5 fala que obesidade não é transtorno mental, que aqui vamos chamar pela sigla TM, transtorno mental. Então, obesidade não é transtorno mental. Ela resulta do excesso prolongado da ingestão energética em relação ao gasto calórico. Desta maneira, não precisa nem ser grande especialista para saber que a obesidade ela é resultado matemático de uma ingestão calórica maior do que o consumo de energia que a pessoa tem em função tanto da sua taxa metabólica basal, como também das suas atividades físicas. E associações robustas com transtorno da compulsão alimentar periódica. Então, o transtorno da compulsão alimentar periódica, que teve também uma nova denominação apenas para transtorno da compulsão alimentar, aqui temos também uma associação de obesidade com transtornos depressivo e bipolar e também com esquizofrenia. Tanto o transtorno depressivo como bipolar e da esquizofrenia, uma das possíveis causas deste sobrepeso e obesidade nesses pacientes é tanto pelo uso das medicações, algumas delas facilitadoras do ganho de peso, como também pelo fato destas doenças em algumas pessoas levarem a uma menor disponibilidade para atividades físicas. Efeitos colaterais de medicamentos psicotrópicos contribuem para o desenvolvimento
da obesidade, de maneira direta como também de maneira indireta. Como que é de maneira indireta? Os psicofármacos podem ter como efeito colateral uma certa lentificação psicomotora, como também uma menor disposição para atividades físicas, como, por exemplo, pelo relaxamento muscular. E, em função disso, a pessoa fica mais suscetível ao ganho de peso por fazer menos atividade física. E a obesidade pode ser um fator de risco para alguns transtornos mentais, como, por exemplo, para o transtorno depressivo. Enfim, esse slide aqui deixa claro que obesidade e transtornos mentais guardam uma íntima relação, tanto de coincidência de coexistirem, ao mesmo tempo a pessoa apresentar transtorno mental mais obesidade, como o fato de obesidade contribuir para alguns transtornos mentais, por exemplo, depressão, como alguns transtornos mentais serem fatores de risco direto ou indireto para obesidade. Daí, então, nós médicos que atuamos em obesidade precisamos saber sobre transtornos mentais e quem atua com transtornos mentais precisa saber sobre obesidade. E as pesquisas de base populacional, então, mostram que a obesidade não apresenta associação direta com transtorno mental. As mulheres obesas de classe 3 e comedores compulsivos têm maior risco de desenvolver transtorno mental. Ou seja, quanto mais grave a obesidade, maior a probabilidade dela coexistir com adoecimento mental. E transtorno mental não são raros em obesos que buscam um tratamento devido à vulnerabilidade de sua condição. Muito importante perceber, então, que os obesos que buscam um tratamento para emagrecimento geralmente apresentam maior risco e maior presença de transtornos mentais em comparação àqueles obesos que não estão em um sistema de saúde para tratamento com finalidade do emagrecimento. Comorbidades psiquiátricas. Então, a comorbidade. O que é comorbidade? Aqui foi colocado como sendo a ocorrência conjunta, ao mesmo tempo, de 2 ou mais transtornos no mesmo indivíduo que é avaliado clinicamente. Uma pergunta recorrente de alunos, pacientes, se comorbidade é quando um adoecimento causa o outro. Pode ser. Mas se temos, por exemplo, obesidade e depressão coexistindo, pode ser que aconteceu no mesmo indivíduo de maneira coincidente e não numa relação de causa e efeito. Por quê? Tanto obesidade como depressão são doenças de alta prevalência na população, ou seja, que as pessoas, de maneira geral, apresentam alto risco para esses 2 adoecimentos ao mesmo tempo. E os principais comorbidades psiquiátricas da obesidade são, então, transtorno da compulsão alimentar periódica, que agora é chamado de transtorno da compulsão alimentar. Trata-se de uma condição, dentre outras características clínicas, quando o indivíduo ingere uma vultuosa quantia de alimentos sem ter um contexto para essa ingestão exagerada. Ou seja, não é em função de comemoração, não é porque teve contato com alimentação especial que gosta muito. Ou seja, o indivíduo repetidamente ingere quantidades exageradas de alimentos sem purgar, sem ter comportamento de vômitos, de provocar diarreia. E transtornos do humor, especialmente transtorno bipolar e depressão, também podem ser comorbidades comuns, coexistirem de maneira recorrente com a obesidade. E transtornos ansiosos. Transtornos ansiosos incluem transtorno de ansiedade generalizada, que são aqueles indivíduos que, dentre outras características, têm como central uma preocupação exagerada com questões futuras, assim como também temos transtornos do humor e transtornos ansiosos, como toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, fobias específicas. Então, transtornos ansiosos também coexistindo com a obesidade, trata-se de uma condição clínica bastante frequente e que o tratamento da obesidade sem o tratamento dos transtornos ansiosos ou a assistência aos transtornos ansiosos sem preocupação com a obesidade pode deixar esse paciente parcialmente tratado, o que dificulta um resultado terapêutico bom para ambas as condições. E o desencadeamento de obesidade. Então, transtorno da compulsão alimentar periódica ou transtorno da compulsão alimentar se trata de um comportamento
em que há ingestão de grandiosa quantia de alimentos sem um processo compensatório é um fator de risco energético para o desenvolvimento da obesidade. E depressões aumentam o risco de ingestão calórica, especialmente depressão atípica. Enquanto que nas depressões mais comuns ocorre redução do apetite e também redução do sono, na depressão atípica é comum ter aumento do apetite, vários pacientes dizendo que esse aumento do apetite, especialmente para doces, e também aumento do sono. E o uso de medicamentos psiquiátricos pode também levar a aumento da ingestão calórica como efeito colateral. Desta maneira, então, enfatizo: pacientes com obesidade e pacientes com transtornos mentais e pacientes com obesidade e transtornos mentais devem ter uma assistência muito focada em tratar essas duas condições ao mesmo tempo. Agravando, então, comorbidades psiquiátricas, agravando a obesidade, todas as anteriores citadas. Quadros psiquiátricos que limitem a adesão ao tratamento anti-obesidade, transtorno do humor, esquizofrenia, abuso de drogas e outros, também são fatores que vão, ao mesmo tempo, dificultando tanto para o médico prestar uma assistência completa, como também para o paciente obter um resultado satisfatório para essas duas condições. Agravados pela obesidade, transtornos alimentares, fobia social, transtorno do humor e outros. Portanto, coexistência de adoecimento mental na obesidade é um fator dificultador para o emagrecimento deste paciente. E pacientes com transtornos mentais que apresentam obesidade, descuidar da obesidade também dificulta a aderência a esses outros tratamentos. Até porque homens têm uma forte tendência a abandonarem tratamentos aonde o efeito colateral é a disfunção sexual. E mulheres têm um grande risco de abandonar tratamentos aonde o efeito colateral é o ganho de peso. Comorbidades psiquiátricas, então, elas devem ser avaliadas por psiquiatra, que para os pacientes têm o privilégio da possibilidade desse profissional para atendê-los. E em caso de cirurgia bariátrica, muito importante, muitos casos de pacientes que realizaram cirurgia bariátrica e que, em função deste procedimento, tiveram dificuldade de manterem a redução do peso por não estarem devidamente assistidos da questão psiquiátrica. Então, de maneira muito pertinente, pacientes para terem cirurgia de redução do estômago precisam de avaliação psiquiátrica e o acompanhamento psiquiátrico depois da cirurgia também é muito relevante, tanto para a manutenção do peso reduzido, como também para o diagnóstico o mais precoce possível de possíveis desenvolvimentos de doenças mentais pós-cirurgia bariátrica. E a avaliação do risco-benefício pela equipe multiprofissional. As equipes multiprofissionais que têm a presença do psicólogo, do cirurgião bariátrico, a participação do psiquiatra e do nutrólogo é bastante importante para uma melhor qualidade desta cirurgia, bem como também uma melhor qualidade dessa avaliação pré-operatória. E não há evidências que apontem para qualquer quadro psiquiátrico como contraindicação absoluta da cirurgia bariátrica. Eu, particularmente, dos muitos casos que já avaliei como para preparar para uma cirurgia bariátrica, poucos deles tinham contraindicação absoluta tendo uma doença mental. Avaliações e tratamentos individuais são necessários. Ou seja, obviamente que cada um dos pacientes que vão passar por cirurgia bariátrica precisam ter um histórico nutrológico e psiquiátrico muito bem explorado, não para servir de contraindicação imediata para a cirurgia bariátrica, mas para a prevenção de possíveis complicações pós-cirurgia bariátrica. O transtorno da compulsão alimentar periódica, então, agora denominado atualmente transtorno da compulsão alimentar. Foi retirada a palavra periódica. É a ingestão de alimentos em quantidade exagerada, entendendo como compulsão alimentar quando se alimenta, quando ingere, quando come uma quantidade vultuosa,
claramente exagerada de alimentos sem contexto, ou seja, não é por comemoração, não é porque está tendo contato com um alimento que gosta muito ou preparado por alguém que faz de maneira muito diferenciada. Esse comportamento de ingerir repetidamente essas grandes quantias de alimentos. E este quadro gera grande sofrimento para o portador, porque uma das sensações, uma das autoavaliações, uma das autopercepções do indivíduo que realiza a compulsão alimentar, que ele é fraco, que ele é incapaz de controlar até a sua alimentação. Então, compulsões alimentares, elas tendem a ser geradoras de baixa estima e de sintomas depressivos. E aumento de peso, já que é um comportamento que tem o contato, que tem a ingestão de uma volumosa quantidade de alimentos, sem purgação, sem provocar vômitos, sem provocar diarreia, aqui há um balanço energético muito positivo desses pacientes com fator facilitador de obesidade. E a obesidade, então, sendo uma consequência comum para a maioria dos pacientes com transtorno e compulsão alimentar. A boa notícia é que transtorno e compulsão alimentar pode ser muito bem tratada, tanto com medicamentos como com terapia, e ainda melhor quando tem essas duas abordagens somadas para um melhor resultado, tanto para reduzir as compulsões, como também para a diminuição do peso e, obviamente, o emagrecimento. Transtorno e compulsão alimentar, então, tem como principais características clínicas a dificuldade do controle da quantidade alimentada. Enfim, a compulsão é exatamente isso. Mesmo que o paciente deseje, planeje e queira ingerir, alimentar, comer menos, ele não consegue manter esse seu desejo, ele não consegue sustentar essa sua vontade por conta da compulsão. A compulsão é essa limitação da condição de controlar a quantidade ingerida. E acontece principalmente em horários impróprios e escondido, o que gera desconforto físico, mental, e o indivíduo acaba, então, ingerindo essas grandes quantias de alimentos, muitas vezes escondido da família, em horas que os familiares já foram deitar ou que não estão presentes em casa. Uma característica que eu chamo a atenção também da compulsão alimentar são algumas misturas bizarras, ou seja, do indivíduo com esta condição clínica ingerir ao mesmo tempo alimentos doces e salgados, sem que tenha uma validação, sem que tenha um reconhecimento como sendo aceito culturalmente. Ou seja, trata-se das orgias alimentares. O transtorno de compulsão alimentar periódica, então, ou transtorno de compulsão alimentar, ele atinge uma porcentagem grande de pacientes obesos e obesos, ou, ao contrário, tendo transtorno de compulsão alimentar. Especialmente os obesos que procuram tratamento de emagrecimento. Tem uma prevalência em obesos em programas de perda de peso entre 16% e 51%. Notem que, para os pacientes com obesidade que buscam uma assistência com nutricionista, com médico nutrólogo, com médico psiquiatra, com médico endocrinologista, em clínicas especializadas, a coexistência, a comorbidade de obesidade e transtorno de compulsão alimentar é muito grande, variando, dependendo do ambiente onde foi feita a pesquisa, de 16% a 51% dos casos. E transtornos de humor e ansiedade podem acontecer ao mesmo tempo da obesidade e ao mesmo tempo com o transtorno de compulsão alimentar, o que faz com que esse paciente seja mais grave e precise de uma assistência mais especializada para a obtenção de resultados terapêuticos. Depressão. Depressão, então, é uma condição clínica que coexiste numa porcentagem importante de pacientes com obesidade. Então, temos como principais características da depressão. Então, depressão não é mera tristeza, não é mera perda de prazer. Depressão trata de um adoecimento clínico grave, em muitos casos, em que uma das características clínicas é o humor depressivo, é a tristeza sem uma causa específica, uma tristeza notória, importante, que causa limitação
das capacidades produtivas do indivíduo e ou também a diminuição do interesse ou prazer pelas atividades que anteriormente eram motivo de satisfação, prazer, gratificação do indivíduo, junto com outros sintomas. Então, na depressão, nós temos 5 ou mais das características. Esse humor deprimido na maior parte do dia, e quase todos os dias, a diminuição do interesse ou prazer por atividades que anteriormente o indivíduo tinha como satisfatórias, ganho ou perda significativa de peso. Geralmente a depressão típica, então, é uma redução de peso, ainda que discreta, e na depressão atípica, um aumento do apetite e de peso. Insônia e hipersonia. O mais comum na depressão é uma diminuição do sono, especialmente a insônia terminal, ou seja, uma diminuição de sono no final da noite. E na depressão atípica, um aumento da sonolência. E tem uma característica muito especial da depressão atípica, que é chamada paralisia plúmbea, ou seja, uma sensação por parte do paciente que o corpo está pesado. Agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, uma sensação de fraqueza. Vários pacientes falam que sentem-se como se estivessem anteriormente, quando saudáveis, ligado na tomada e que no quadro depressivo tem uma sensação que foi tirado da tomada. E inutilidade ou culpa excessiva, ainda que não haja motivos para essa sensação de culpa, a sensação que é culpado por questões negativas de si próprio, dos seus familiares, do mundo, é um sintoma, então, da depressão. Diminuição da capacidade de concentração e decisão. Então, a depressão é um adoecimento sistêmico, que não tem só repercussões mentais, tem também consequências físicas e psíquicas. E uma dessas consequências psíquicas são prejuízos na memória, prejuízos na atenção, na concentração, na capacidade de resolver problemas, na capacidade de interpretar situações complexas e tomar decisões. Pensamentos recorrentes de morte não significa necessariamente desejo suicida, mas pacientes com depressão revelam que muitas vezes pensam que estar morto seria melhor. Alguns, inclusive, oram para Deus levá-los. Sofrimento e prejuízos significativos, ou seja, menor capacidade de trabalho, menor condição de resolver conflitos familiares, menor disponibilidade para as relações familiares e sociais. E também não é atribuível ao efeito de substância, ou seja, esses sintomas depressivos nós ou consideramos como parte do adoecimento de depressão, quando não há uso, por exemplo, de maconha que tenha desencadeado esses sintomas. Enfim, a depressão é um adoecimento sistêmico. É mental e mais físico e mais psíquico, tendo pelo menos 5 dessas características e que, em alguns casos, vai coexistir com a obesidade. Então, obesidade e depressão. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO, coloca que a obesidade aumenta em 55% o risco de depressão e que a depressão aumenta em 58% o risco de obesidade. Ou seja, estamos falando de adoecimentos que podem coexistir sem uma relação de causa e efeito, mas podem também existirem ao mesmo tempo, sendo um desencadeado pelo outro. Uma condição clínica desencadeando a outra. E a percepção de estar acima do peso, em função do estigma, da discriminação, podem e constituem como fator de risco para os sintomas depressivos, com toda a referência bibliográfica aqui presente. Portanto, falar de obesidade, relatar sobre depressão, estudar depressão e obesidade estão entre os maiores problemas de saúde pública no mundo. E é importante explorarmos esta associação, em que um agrava a perspectiva de melhora do outro. Uma condição clínica desta não tratada faz com que o tratamento isolado do outro problema clínico diminua a adesão ao tratamento, e 2 condições que juntas aumentam a morbimortalidade:
desde suicídio até consequências como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. E o comprometimento funcional e psicossocial de uma dessas condições isolada, e quando as duas associadas, obviamente esse efeito tende a ser mais devastador. E transtorno de ansiedade. Voltando então a estudar, depois de explorarmos exaustivamente os problemas da coexistência de depressão mais obesidade, os transtornos de ansiedade e a obesidade. Então, classe de transtornos. Características comuns entre as várias condições ansiosas doentias. Muitas vezes, em algumas situações, o paciente obeso relata sintomas ansiosos como se correspondesse a uma doença, mas a ansiedade correspondente a uma doença, ela está inclusa para transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobias sociais, fobias específicas. Então, características comuns dos transtornos ansiosos. O medo e ansiedade excessivos a ponto do próprio paciente reconhecer que essa ansiedade gera limitação para a performance profissional, intelectual, dos relacionamentos, da convivência familiar. Perturbações comportamentais como esquiva, como no caso da fobia social, do indivíduo que deixa de comparecer a eventos pela preocupação exagerada de ser avaliado e ridicularizado. E persistem além do apropriado, ou seja, 6 meses ou mais, e não é atribuível ao uso de substâncias. O uso de algumas substâncias, como por exemplo, corticoide como medicamento, em algumas pessoas causam sintomas ansiosos. Então, transtornos ansiosos e obesidade aparecem aí em papers, em artigos científicos bastante reconhecidos, como sendo, então, uma condição que tanto tem consequências clínicas graves e está fundamentado na literatura científica essa problemática complexa de obesidade e transtornos ansiosos. Então, esta foi uma aula com a finalidade de conciliar informações científicas da minha formação como médico nutrólogo, mais da minha formação e titulação como médico psiquiatra. Enfim, obesidade e transtornos mentais, especialmente depressão, transtornos ansiosos, transtorno de compulsão alimentar periódica, são condições complexas e que devem ser tratadas assim com um médico que tenha, nesta temática, uma formação bastante robusta dessas duas condições. Por quê? Tratar apenas a obesidade já é complexo, tratar os transtornos mentais já é difícil, e essas duas condições que podem estar associadas, tanto por relação de causa e efeito, como por mera coincidência, trata-se de uma necessidade de esforço profissional muito grande. Estou em inteira disposição para pacientes e também para colegas profissionais médicos e de outras áreas de atuação para tratar dessa temática no meu e-mail lobo@vidamental.com.br e também pelos telefones 11 4140019, como também no telefone 11 99622 8835. Ou seja, esta é uma temática que me interessa muito, tanto pela complexidade como pelos muitos anos de vidas que eu dediquei ao estudo desta temática. Muito obrigado, um forte abraço, estou à sua inteira disposição por todos esses canais de comunicação. Muito obrigado, um forte abraço meu, Eldio Lobo.